Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Pelas almas dos falecidos nesta tragédia de Petrópolis. Pela alma de Pablo Nunes Carvalho. Pela alma de Mirela Rabelo Portugal. Daniela Cristina Costa Neri. Orminda Correia Rabelo. Luiz Pereira de Oliveira. Deise Lúcia Rigo Termes Menezes. Joaquim Faísca. Márcio Faísca. Marcelo Faísca. Rubem Rodrigues Lima. Cristine Maria Batista Teixeira. Garibaldi Guércio. Adelar Fernando. Nilda Lauteriung. Irene Benini Borges. José Fernando Rigo. Delva Manuel Ramos. Ornofre Martins Ramos. Carlos Calegário Gomes. Irmã Terezinha. Monsenhor Paulo Dyer. Padre José Augusto Carneiro. Maria Tomásia de Guzmão. Camilo da Trindade. Ismael Camilo de Trindade. Elina Oliveira da Costa. E pelas almas do purgatório. Filho? Então amanhã eu marquei a missa 19 horas, já estou avisando. Sétimo dia. Fazer tua vontade para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, colocando-nos em oração diante daquele que é o Senhor, nós desejamos ouvir a sua palavra e desejamos praticar aquilo que Ele nos dá como palavra de vida e de salvação.
Hoje, de um modo especial, nesse 7º domingo do tempo comum, nós queremos unir o nosso coração em profunda oração pelos sobreviventes dessa tragédia que se abateu sobre a nossa cidade de Petrópolis e também elevar o nosso coração pelas famílias enlutadas. Já são mais de 150 pessoas falecidas e as buscas continuam e certamente, infelizmente, chegaremos a mais de 300 pessoas falecidas nesta catástrofe. Colocando-nos diante do Senhor e assumindo o que Ele nos pede hoje, e ao mesmo tempo pedindo perdão pelas faltas cometidas, supliquemos ao céu que nos perdoe, para que desse modo nós possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor,
Só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abisai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água e estavam junto da cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo.
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre, e o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Adenilson, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, cumprimento também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. O amor de Deus nos constrange, mas ao mesmo tempo nos impulsiona para caminhos novos. Quando eu digo que o amor de Deus nos constrange, é porque Deus continua a nos amar como um Pai bondoso e misericordioso. Porém, quando nós olhamos as nossas opções, quando nós vemos o que somos capazes de fazer e quando vemos também o que os outros são capazes de fazer com o seu próximo, a gente diz: estamos realmente bem distantes desse projeto de amor e de misericórdia que o Senhor veio nos trazer. Porém, como disse, o amor de Deus nos impulsiona a ir um pouco mais adiante, porque à medida em que nós ouvimos a sua palavra e quando nós vemos o exemplo dos santos homens e das santas mulheres, nós entendemos verdadeiramente o que é a prática do Evangelho, e isso inunda o nosso coração, nos anima e nos faz querer realizar aquilo mesmo que os seguidores de Jesus, os bons e os santos, foram capazes de fazer. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse capítulo 6 do Evangelho que nos é narrado por São Lucas. E o capítulo 6 nos fala dessas bem-aventuranças, desse comportamento novo que Jesus deseja para todos os homens, para todas as mulheres. E a gente vê nos versículos anteriores, aqueles que nos são propostos no dia de hoje por Jesus, essas palavras fundamentais: felizes os pobres, felizes os puros, felizes os misericordiosos. E Jesus vai mostrando o comportamento ético e moral que nós precisamos ter, as opções que precisamos fazer se realmente formos os seus discípulos. Porém, Jesus vai além, porque Deus sempre pede um pouco mais de nós. Jesus vai além porque o seu ensinamento não cai na mesmice daquele que apenas deseja um caminho fácil para os homens. Jesus vai além porque Deus sempre é capaz de pedir a nós uma atitude heróica. Não apenas porque isso é obrigação nossa, porque Deus sabe sim que nós somos capazes. E se não realizamos, é talvez porque não nos tornamos discípulos como Ele deseja que nós sejamos. Ora, o que nos disse o Evangelho de hoje? Disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não amamos os nossos inimigos e não poucos desejam que os seus inimigos desapareçam. Jesus vai dizer que nós devemos fazer o bem às pessoas que nos fazem o mal. Sejamos sinceros, não agimos assim. Jesus nos pede que sejamos capazes de suportar uma bufetada e até dar o outro lado para aquela pessoa que deseja nos agredir gratuitamente e que muitas vezes está ao nosso lado.
E assim Jesus vai nos dizendo uma série de coisas que inegavelmente o nosso coração não está pronto ou talvez não deseje jamais suportar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabe que nós não somos tolos e que naturalmente nós não estaríamos prontos a receber qualquer tipo de violência. Afinal de contas, a justiça também faz parte da vida cristã. Mas Jesus nos mostra algo fundamental para a nossa vida e para a nossa existência. Jesus nos mostra que nós não podemos nos esconder ou nos consolar como coitadinhos, como acontece ao longo da nossa vida. Nós certamente não recebemos gratuitamente tapas no rosto, ou talvez não percebamos que somos odiados por tantas pessoas, nós que nos sentimos pessoas até muito boas. Mas Jesus nos mostra que nós precisamos ter consciência de que nós não podemos parar a vida simplesmente presos àqueles que nos odeiam, àqueles que nos maltratam, àqueles que desejam mal para nós. Diante das possibilidades do bem, Jesus deseja que nós o realizemos na vida de todas as pessoas. Inimigo não é aquelas pessoas a quem nós odiamos, ou melhor dizendo, aquelas pessoas que nos odeiam. Inimigo é aquelas pessoas a quem nós odiamos. Se nós não odiarmos a ninguém, nós não teremos inimigos. E se o nosso coração estiver purificado, não é, desse sentimento de baixa estima que tantas vezes nos faz mais olhar os inimigos do que os amigos, certamente nós poderemos viver uma vida cristã digna daqueles que olham os outros não como adversários, mas como irmãos. E principalmente nós não estaremos atentos àqueles que de algum modo estão querendo nos fazer o mal, principalmente pela palavra que dirige aos outros sobre nós, mas principalmente estaremos abertos a ouvir a palavra boa que nos é dirigida e por aquilo que Deus nos dá no coração, também ser capazes de levar a boa palavra, até mesmo aquelas pessoas que nos constrangem, porque às vezes o que a pessoa que não gosta da gente, o que existe em seu coração é um plano, e nós não podemos cair nos planos maus daqueles que desejam o mal para nós. Portanto, Jesus nos dá um caminho, é rezar pelos nossos inimigos, é buscar fazer o bem a todas as pessoas, e à medida em que nós vamos praticando o bem, aquele que deseja nos fazer o mal se sentirá profundamente constrangido, e por não nos atingir, certamente desistirá do seu plano maldoso sobre a nossa vida. Portanto, a resposta que Deus nos dá e o projeto de Jesus é amarmos, e amarmos sempre, amarmos sem limite, sem medida, é fazer sempre o bem, buscar aquilo que de maravilhoso nós podemos realizar na vida dos nossos irmãos. E se no passado a lei de ouro era: não faça aos outros aquilo que você não deseja que pratiquem contra a sua vida, Jesus nos dá isso de uma forma positiva. Faça o bem aos outros, esse mesmo bem que você deseja que as pessoas pratiquem em sua vida. Portanto, Jesus coloca em nós sentimentos positivos, sentimentos de amor e sentimentos que nos faz homens livres, porque aquele que está preocupado com os maldosos, aqueles que vivem o tempo todo preocupado com os seus inimigos, sempre será escravo da miséria que o outro deseja praticar em sua vida. Deus nos criou livres, livres para fazer o bem e livres para que a gente, a exemplo de Jesus, vá por um outro caminho. E o caminho, inegavelmente, é o do amor. O caminho, inegavelmente, é o da misericórdia. O caminho é o da oração, como Ele mesmo foi capaz de nos mostrar através de sua vida prática. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, em meio ao Evangelho
que o Senhor hoje nos deu, e também pelo exemplo dos antigos, que Davi podia se libertar do seu inimigo o matando, mas ele simplesmente não toca na vida do ungido, mas busca um outro caminho, que é o caminho da paz. Nós também, em meio à graça daquilo que hoje nós celebramos nesse 7º domingo do tempo comum, estamos com o coração cheios de desejo diante de Deus, de praticar o bem àqueles que estão ao nosso lado, de um modo especial, os nossos próximos, mais próximos. Nós estamos em meio a uma tragédia que não se deu por acaso, porque era uma tragédia anunciada. Nós não sabíamos nem o dia nem a hora, mas sabíamos que ela iria acontecer. Uma tragédia que eu, que tenho quase 10 anos aqui na Diocese de Petrópolis, já conheço bem, porque é a terceira pela qual eu passo. Uma de 2013, que veio depois daquela grande tragédia de 2011, uma outra no ano de 2017 e agora essa no ano de 2022. A primeira acontecida no bairro da Independência, um bairro popular aqui da cidade de Petrópolis. A segunda no Caxambu, um bairro popular aqui de Petrópolis. E agora, no Alto da Serra, um bairro popular aqui de Petrópolis. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos justos. Os antigos nos ensinaram que Deus perdoa sempre, que os homens de vez em quando, mas a natureza nunca perdoa. Ela sempre busca o seu espaço. E lá estão, aqui e em mais 12.000 comunidades espalhadas no Brasil, homens que constroem suas casas em lugares improváveis. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, por que é que eles construíram suas casas nesses locais? Porque eles gostam de risco? Porque eles desejam viver perigosamente? Porque eles acham bonito estar em lugares pendurados? Não. Os que os levou para esses lugares foi a exclusão social que perdura no Brasil logo depois do seu descobrimento. Os que os levou para esses lugares foi uma omissão histórica que nós já conhecemos há séculos. O que os levou para a pobreza não foi a falta de dinheiro, porque o nosso país é extremamente rico em todos os sentidos, mas foi exatamente a cegueira histórica que vem há anos, obrigando a pessoas a viverem escondidas, ou talvez até mesmo invisíveis, e a miséria que se alastra por todos os cantos, que não é projeto de Deus, gera morte, gera tragédia como essa que nós vemos aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, perdoe-me dizer isso, e não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui para olhar para mim mesmo, e também sugiro que cada um de nós olhe para si. Os bilhões e os trilhões que gastaram em guerras, os bilhões e os trilhões que gastaram para socorrer as vítimas das calamidades anunciadas, podiam ser utilizados para resolver problemas que hoje nós vemos diante de nossos olhos, como vimos lá diante da comunidade do Morro da Oficina e de tantas outras tragédias que já aconteceram aqui no Brasil e ao redor, não é, do mundo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu a possibilidade de construir uma sociedade nova, justa, fraterna, porque foi isso que Jesus veio nos mostrar e nos pede o tempo todo. O bem que nós desejamos para cada um de nós é aquele que nós desejamos também que veja realizado na vida do outro. O Evangelho nos disse isso perfeitamente. A miséria do outro nos atinge, e por incrível que pareça, e nós não podemos nos esquecer disso, porque na hora que vier sobre nós a síndrome do céu azul, daqui a alguns meses, todos nós esqueceremos aqueles que enlutados choram os falecidos, que chegarão a 300 nessa tragédia, e também aqueles que sem casa mendigarão, irão para outras regiões
tão difíceis de acesso como essas onde eles moram hoje e que estarão prontos, como numa morte anunciada, para a próxima tragédia. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos tocar no mais profundo do nosso coração. Odiar é criar um paraíso onde o outro não existe. Todos nós somos responsáveis, todos nós, e todos nós precisamos nos mobilizar para gritar para todo mundo que basta de morte, basta de guerra, basta de exclusão, basta de miséria. Os nossos olhos e o nosso coração não aguentam mais, porque também os olhos de Deus e o coração de Deus não aguenta mais aquilo que nós vemos diante de todos, que é palco de morte, que é palco de desilusões, que é palco de lágrimas. Que a força e a fé que nos vem por causa de Jesus Cristo e aquilo que Ele nos sugeriu de prático, nos dê a possibilidade de um novo tempo, de uma nova vida, que queremos não apenas para nós, mas para todos os homens, para todos, porque todos somos irmãos, como nos mostrou aquele que é o nosso Deus e o nosso Salvador. E se me permitem, apenas para concluir, talvez uma história tão simples e tão conhecida nos alerte pela sabedoria do passado diante da tragédia que nós vemos no tempo presente. E a história nos diz o seguinte: houve uma grande tragédia na floresta, um grande incêndio. E naturalmente, como a floresta é a casa dos animais, todos se uniram para poder fazer alguma coisa. O elefante grande pegava grande quantidade de água pela sua tromba e assim lançava a água sobre as árvores, e o incêndio ia diminuído. O hipopótamo, com sua boca imensa, também chegava no rio, pegava grande quantidade e ia abrindo o caminho, lançando água para que os animais pudessem passar e escapar do fogo. E assim todos os animais iam dando a sua contribuição. A raposa, sempre crítica e sempre preguiçosa, ficou olhando o que estava acontecendo e não quis participar daquele momento. E olhando o movimento dos animais, viu um beija-flor que ia ao rio, pegava uma gotinha de água e lançava sobre o fogo. Ela, como não estava fazendo nada, a raposa chamou o beija-flor, que num segundo ficou diante daquele animal. E a raposa disse: mas beija-flor, para que você perder tempo se cansando, você vai lá, pega uma gotinha e lança sobre a floresta. Isso não vai fazer diferença alguma. Deixe de ser tola, fique aqui ao meu lado e vamos ver os animais trabalhando. E o beija-flor, na sua simplicidade e na sua sabedoria, disse para a raposa: não importa a quantidade de água que eu lanço sobre o fogo, eu estou fazendo a minha parte. Que cada um de nós olhe para si e que cada um de nós se responsabilize pelas vidas que clamam e que gritam no meio da lama pela nossa presença e pela nossa solidariedade. Que assim seja.
Meus irmãos e minhas irmãs, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos a Deus, nosso Pai, que acolha em sua bondade as preces que lhe apresentamos, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela vossa Igreja, para que seja no mundo sinal de vosso amor misericordioso e fonte de esperança, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pela sociedade petropolitana, para que se una no amor, na fraternidade, em prol da reconstrução desta cidade, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos desabrigados, para que encontrem, com nossa ajuda, morada digna e condições adequadas para a reconstrução de sua vida, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos irmãos e irmãs vítimas das tragédias das últimas chuvas em nosso município, para que sejam acolhidos no reino dos céus, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias que perderam seus entes queridos, para que, confortados pela luz da ressurreição, encontrem forças em seu caminho, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, atendei a oração da vossa Igreja, que com confiança sempre recorre à vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar Essa oferta de amor, quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário agradar-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca nos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dóceis ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido, e derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de vossos braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Lembramos-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aquele que atraís para vós, fazendo-os participar do único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Gregório. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos, com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já falecidos, em especial aqueles que partiram como vítimas dessa tragédia, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz e que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, seguindo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz, do perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Agradeço de coração sempre aqueles que nos ajudam nos serviços, na liturgia desta nossa catedral, aqueles que ajudam no serviço do altar, da palavra, da música, na acolhida, na transmissão. E agradeço de coração a tantos irmãos e irmãs desta paróquia que têm se unido a nós nas diversas frentes de trabalho em favor das vítimas das últimas chuvas agora em Petrópolis. São diversas frentes de trabalho em todas as paróquias. Na nossa catedral, nós nos dispusemos a ser um centro de acolhida, de recebimento das doações que nós estamos levando para os pontos onde os desabrigados foram acolhidos e também alguns pontos que estão distribuindo alimentos e outros itens de que as pessoas precisam para para sobreviverem nesse momento. Nada do que nós fizermos agora vai minimizar a sua dor, mas, aliás, vai fazê-lo superar as perdas, mas vai minimizar um pouquinho da sua dor, a nossa presença e a nossa ajuda concreta. No Evangelho, Jesus falou: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E a misericórdia para nós agora não vai se resumir a um sentimento, mas a atitudes concretas que cada um pode fazer. Cada um pode ser aquele beija-flor do qual Dom Gregório falou. Cada um tem a sua gota de água para levar nesse incêndio. Então, convido os jovens presentes aqui, doem 1 hora do seu tempo no dia de hoje e ao longo dessa semana para acolher as doações que estão chegando. São muitas doações que nós precisamos receber para suprir as necessidades básicas desses irmãos e irmãs ao longo desses dias. Certamente a cesta básica não vai resolver o problema de ninguém. Agora é só um paliativo. Depois nós vamos precisar nos unir para ações concretas, visando ajudar essas pessoas não só a reconstruírem as suas casas, mas as suas vidas, Então, faço esse apelo aos paroquianos da catedral, sobretudo aos jovens: venham para aqui, nós temos uma frente de trabalho aqui. Quando às vezes o nosso salão fica cheio, graças a Deus, nós estamos nos dirigindo a Aureliano Coutinho, lá no prédio da Enel. Lá há mais um ponto em que nós estamos recolhendo alimentos, roupas e outros donativos, material de limpeza, essas coisas assim. Agora são muitas doações, mas pela experiência essas doações vão diminuindo à medida em que o tempo vai passando, e com essa reserva nós vamos suprir as necessidades de muitas pessoas. Então, faço esse apelo como pároco da catedral, que os paroquianos doem um pouquinho do seu tempo para ajudar a organizar essas doações. No momento, nós não estamos atendendo aqui as pessoas diretamente, que estamos abastecendo os lugares onde as famílias estão sendo socorridas. Aqui nem há espaço, seja por causa das obras de restauração, seja pelo volume mesmo de doações que chegam aqui. Então, a gente não tem como atender diretamente as pessoas, mas nós estamos apoiando todos os lugares. Particularmente tenho ido não só na Igreja de Santo Antônio, mas nos outros pontos, na Igreja Metodista, Igreja Batista, escolas. Então estou verificando ali as necessidades concretas de cada lugar. Já tem uma equipe que está fazendo isso comigo. Então na catedral nós estamos recebendo
as ofertas generosas de todos, né, que querem contribuir um pouquinho para ajudar a diminuir a dor dessa gente, né, socorrê-los nas necessidades primeiras, necessidades básicas. Então contamos com a compreensão e com a generosidade de todos. Só Deus poderá recompensar a todos pelo bem que agora estão fazendo, né? Então, que o Senhor nos ajude neste momento, que possamos oferecer ao menos algumas respostas aos problemas que são maiores do que nós, né? São muitos e muitos problemas, mas cada um aqui pode oferecer, vou usar de novo a imagem de Dom Gregório, a sua gota de água como aquele beija-flor. Não é que sejamos então esses beija-flores do Senhor, os beija-flores do Senhor Jesus, né? Que possamos unidos lutar para ajudar a vencermos essas dificuldades desse momento e ajudarmos a nossa sociedade a reconstruir a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.